salve! Sejam muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo, a nossa aula hoje sobre um dos assuntos mais importantes aí no mundo tributário, que é o nosso querido ICMS, né, o imposto mais charmoso do Brasil. Apesar da reforma tributária já estar em vigor, né, a gente ouve falar por aí que o ICMS está com os dias contados, mas eu posso te garantir que pelo menos mais uns 10 anos aí ele vai durar, vai estar presente no nosso mundo tributário, no nosso sistema tributário. E como é um imposto de maior arrecadação do Brasil, daí a nossa importância sempre se manter atualizado e por dentro das normas e interpretações acerca do nosso querido ICMS. Tá bom? Então hoje a minha proposta, tributaristas, é falar do ICMS um pouquinho na prática para a gente, né? Eu vou me apresentar, desculpa a ânsia de falar de ICMS, que eu gosto tanto de ICMS, vocês vão entender por quê, que o ICMS, depois do Vasco da Gama, é o assunto que eu mais gosto de falar, que eu mais tenho paixão, né? Então eu sou o André Fantoni, muito prazer, sejam muito bem-vindos. Hoje eu atuo como consultor e estrategista tributário, tá? Mas eu já estive do lado de lá. Eu fui auditor fiscal da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso por quase 15 anos, tá? Tenho formação em Direito, Contabilidade, na área de Gestão e Administração, alguns livros publicados na área também. Sou professor, autor, mentor, palestrante, mas isso não vem ao caso agora. O que importa é que eu estou tentando e vou ajudar você a descomplicar um pouquinho esse nosso imposto aí, que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, certo? E vou trazer as atualizações de 2024 que aconteceram aqui no estado de Mato Grosso, no nosso mundo tributário, tá? É óbvio que separei aqui as principais legislações que acho relevante para a prática, para o dia a dia de você que é advogado, contador, consultor, empresário, que atua na prática do mundo tributário. E não me contentei em ficar só com o ICMS, já de antemão peço desculpas, vou falar um pouquinho sobre o ITCD e o IPVA, só aquilo que eu considero relevante para você aprender e ganhar dinheiro no nosso mundo tributário, tá? Então eu listei aí as principais legislações que a gente vai ver, só para efeito, para eu me seguir aqui, para eu me situar, exemplificativo, mas a gente vai entrar neles devagarinho, tá? Então o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é um decreto, na verdade 2 decretos que foram publicados agora em 2025. Eu falo, Antônio, mas você falou que ia falar das atualizações do ICMS que aconteceram em 2024. E eu já começo por um decreto de 2025? Sim, saiu agora em meados de janeiro um decreto chamado atrasadinho. E você vai entender por quê. Porque era para ter saído em 2024. Mas aí a Secretaria de Fazenda, com um monte de demandas, né, reforma tributária acontecendo, e acabou ficando, e algo importantíssimo. Por quê? Já existia o ajuste CNF 3 desde 2022, passou por um monte de ajustes de CNF, alterando algumas CSTs, CRTs e CFOPs, tá? Até chegar ao último, que foi o ajuste 03 de 2024, que traz diversas alterações, inclusão e exclusão, principalmente aqui de alguns CFOPs, tá? Detalhe, o decreto foi publicado, os decretos foram publicados agora em janeiro de 2025, porém com efeitos retroativos desde março de 2023, tá? Então, cada decreto tem sua retroatividade aí, ou seja, você que vem praticando operações, né, emitindo notas fiscais, escriturando esses documentos fiscais e usar o CFOP desatualizado, tem que fazer uma retificação na EFD, tá bom? Mas acredito que isso não tenha acontecido com vocês aqui, que estão muito antenados no mundo tributário, sempre se atualizando aqui no net fiscal. Então, nesse caso, já vem utilizando os CFOPs corretos, SCTs corretos, de acordo com o que manda o ajuste CNF. O ajuste CNF é uma norma infralegal, porém de abrangência nacional, né? Então, é a regra válida em todos os estados da federação. Fica aqui o meu registro do primeiro ponto a se prestar atenção. Então, Mato Grosso, ainda que tardiamente, conseguiu ajustar e atualizar aí o nosso CFOPs. Tá bom? Primeiro ponto, esse atrasado. Tivemos também de alta relevância aí
os ajustes CNFs 13 e 14, né? Sei que de caráter nacional também, mas como isso impacta em Mato Grosso regulamentou, importante a gente dar uma passada neles. O ajuste CNF 13, que traz procedimentos. Eita, que o estagiário preencheu errado aqui. Eu vou ter que puxar a orelha do estagiário, cometeu uma gafe ali. No caso, o estagiário fui eu mesmo, porque eu preparei o material. Então não vamos terceirizar a culpa, né? A desculpa, ela é inimiga do sucesso. Então a gente está aqui buscando sempre melhorar na carreira, no mundo tributário. Vamos assumir mais as responsabilidades e atribuir menos culpa às pessoas. E principalmente dar desculpa, né? Não tem que dar desculpa para lá e para cá. Tem que consertar as cagadas que foram feitas ao longo do caminho. Mas traz os procedimentos para correção de erro na nota fiscal, quando esse erro não for passível de carta de correção ou nota fiscal complementar. Ah, deu diferença no volume, Fator. Era uma operação com mercadoria chamada soja, milho, né? E aí quando sai da propriedade rural, ela tem um peso, balança descalibrada, né? Ao longo do trajeto há perdas, né? Natural, vai caindo soja pelo caminhão baú, né? Pelo caminhão, pela carreta. E aí quando chega lá na trade, quando chega na indústria, o volume está diferente. Então é passível de fazer um ajuste através de nota fiscal complementar ou registro de entrada na FD. Tá? Ah, errei a placa do caminhão, alguma outra detalhe de nota fiscal que não impacte na tributação. Então é passível de uma carta de correção. Agora, quando não for passível desses ajustes, tá? No prazo de 168 horas, é possível, então, fazer uma entrada simbólica, fazer uma nota fiscal de devolução simbólica, tá? E o destinatário tem que indicar lá, registrar o evento, operação não realizada. Tá? Então, você acaba anulando a operação porque ela foi feita de maneira errada. Tá? E aí, depois, no prazo de 168 horas, né? Dada a entrada, desfaz-se a operação, você emite a nota fiscal corretamente nos termos da legislação vigente. Tranquilo? Então, basicamente, eu estou passando, né, um pouco mais rápido para justamente citar para vocês o que é importante, mas lógico que cada assunto desse, cada decreto desse demanda, né, uma leitura pormenorizada, né, os estudos que todo tributarista tem que ter. Né? O tributário não para nunca, lógico. O estudo ele é incessante, né? Por isso vocês têm aqui uma assinatura para estar sempre atualizado com as notícias do mundo tributário. Já o ajuste CNF 14, né, ele traz os procedimentos para devolução simbólica da mercadoria decorrente da não entrega ao destinatário ou da sua recusa. Então, por logística e preço, muitas vezes é inviável que essa mercadoria ela retorne fisicamente para o remetente, não conseguir entregar ou o destinatário recusou, e às vezes você, remetente, o vendedor, ele tem um outro comprador, ele consegue dar um outro destino no meio do caminho ali, ajusta ali o leme e faz entregar, faz a operação acontecer. Né? Então, nesse caso, qual o procedimento? Você faz um retorno simbólico da mercadoria e faz uma nova saída para o destinatário real, para o novo destinatário. Tá? Aí o ajuste CNF 14 fala que esse procedimento ele tem que ser feito no prazo de 72 horas, concomitantemente antes da nova circulação. Eu não posso ter a mesma mercadoria circulando através de dois documentos distintos. Não faz sentido. Se a fiscalização volante pega você, você vai ser autuado por documento inidôneo. Qual deles vai ser idôneo, Fantônio? Os dois, por duplicidade, tá bom? Nesse caso, o remetente da mercadoria, o vendedor, ele faz uma nota fiscal de entrada simbólica daquele produto, ele não vai retornar fisicamente. O destinatário, ele vai registrar a recusa, né? No caso de recusa, ele vai registrar que desconhece a operação, olha, não comprei nada não, mandou para cá, mas não pedi nada, eu estou recusando aqui, tá? Ou operação não realizada. E quando ela não foi entregue, o próprio transportador também pode registrar o insucesso na entrega, tanto na nota fiscal como no CTE, tá bom? Então esses procedimentos estão lá descritos no ajuste CNF número 14, tranquilo? Então beleza, também atualizações aí de 2014 que impactam no nosso dia a dia, no nosso proceder fiscal. Uma legislação específica de Mato Grosso, olha a data aqui, ó, 17 de dezembro
de 2024, foi publicada a lei, às vésperas do Natal, né? 12.751. O que ela trouxe, gente? Ela trouxe não só uma nova exação do FETAB, que é o Fundo Estadual para Transporte e Habitação, para custear o transporte e habitação, ele trouxe não só uma nova hipótese de incidência, mas também um aumento na carga tributária do FETAB para alguns produtos, né? Para quem não conhece o FETAB bem, o FETAB é uma contribuição, ele é um ET, na verdade. Não se sabe se a natureza jurídica dele é de imposto ou de contribuição. Dizem na Secretaria de Fazenda que nem natureza tributária ele tem, né? É como quando convém, né? Quando convém não ter natureza tributária, fala que não é tributo. Ah, é uma contribuição voluntária, né? Porque é um fundo. Fundo não tem espécie tributária, né? Ou é imposto, taxa, contribuição de melhoria ou empréstimo compulsório. O Código Tributário Nacional traz essas 5 possibilidades. E o fundo, Fantônio, o fundo é o quê? O fundo é o que a Secretaria de Fazenda quiser. E óbvio, assim como tem um fundo do Mato Grosso do Sul, que acho que é o Fundesul, no Maranhão, tem vários fundos ligados aos produtos do agro, né? Em vários estados, que até foram contemplados pela emenda constitucional 132, né? Vão poder ser mantidos após a reforma tributária, não com o mesmo nome, mas como as taxas e contribuições do agro, né? Então o FETAB de fato vai acabar, mas vai ser autorizado o Estado de Mato Grosso a publicar e cobrar, né? Instituir um novo fundo aí, agora já com base na emenda constitucional 132. Mas o que a gente tem hoje é o FETAB, tá? E ele é cobrado basicamente quando os contribuintes fazem operações com produtos do agro albergados pelo diferimento. O que é o diferimento? O diferimento não é benefício fiscal. O diferimento é modalidade de ST regressiva, né? Para quem já viu substituição tributária comigo aí, é a modalidade de ST para trás. Ou seja, o diferimento é apenas uma postergação do lançamento e do pagamento do imposto. Mas o fato gerador ocorre. Qual o fato gerador do ICMS? Circulação de mercadoria. Então a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, ela vincula esse diferimento. Olha, você pode até usar essa forma de tributação, mas você tem que fazer uma pequena contribuiçãozinha para um fundo nosso aqui chamado FETAB. Então, assim, de voluntário ele não tem nada, né? Entende-se que ele é compulsório, que o produto é obrigado pelo diferimento. Só que para você usar o diferimento, você é obrigado a contribuir ao FETAB, então ele é compulsório. Se é compulsório, o artigo 3 do CTN fala que isso é um tributo, certo? Se é um tributo, aí eu entro nas polêmicas, nem sei se era para entrar na polêmica, mas a gente não tem como falar de ICMS sem polemizar. E aí vem a crítica que o Estado de Mato Grosso disse que essa lei entra em vigor desde 1/1/2025. E aí, os contadores e advogados que estudam direito tributário vão falar, Fantônio, isso é uma aberração. Porque o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, fala que é vedado aos estados, aos municípios, à União, cobrar tributo antes de decorrer de 90 dias da publicação da lei que instituiu ou majorou. Quem falou isso, Antônio? A Constituição Federal, lá em cima, grandão, ó, porra. Lá em cima, não fui eu não, tá? Não foi uma portaria, não. Foi a Constituição Federal, ou seja, isso é um princípio, um postulado tributário. Princípio da não surpresa. O contribuinte não pode sair para o Natal e quando voltar do Ano Novo tomar uma calça riada. Não pode, tá? Então aqui o Estado de Mato Grosso ele desrespeitou a noventena ao atribuir vigência imediata e cobrança a partir do 1/1. E o que eu faço, Fantoni? Vai judicializar. Tem jeito. Eu sou sempre favorável a resolver os problemas de maneira administrativa. Mas nesse caso, inclusive já adiantando, conversei com alguns colegas da secretaria, tá? E né, o auditor fiscal ele tem atividade plenamente vinculada, ele vai cumprir o que está na norma. A norma manda cobrar, ele vai cobrar. Tá? Então, só judicialmente, para você fazer valer o seu direito. Tá? Mas é um princípio constitucional. Isso aí é algo que não deveria nem ser discutido. Mas chamo a atenção a você que tem contribuinte, que tem cliente, que tem que recolher o FETAB e já está sendo exigido o FETAB maior. Se valer a pena essa briga, judicialmente é o teu caminho, tá bom?
Então, vamos lá, seguindo. Próximo tópico. O próximo tópico é um tópico que já foi amplamente debatido por mim, pelos professores, onde você passar, você já viu vídeo, palestra, sobre os desdobramentos da ADC 49, que trata da hipótese de não incidência do ICMS nas transferências de mercadoria entre empresas do mesmo titular. Isso que teve origem lá com a súmula 166 do STJ, né, e foi parar no Supremo, e teve embargos, enfim. O Supremo decidiu isso em 2021, porém, modulou os efeitos, fica esse quadrinho, esse material está disponível para vocês, vou ficar lendo e nem remembrando a ADC 49, eu quero falar do efeito prático dela, como foi regulamentada agora em Mato Grosso, pós-convênio 109, que é o mais recente, né, que revogou o 178. Então, como houve modulação de efeitos, nós tivemos vários cenários. Quem tinha liminar, quem entrou com processo antes, quem conseguiu decisão favorável, quem foi revertido, quem conseguiu foi decisão desfavorável, enfim. A gente tem toda uma gama aí temporal para poder aplicar as decisões do Supremo. Tá? Eis um abacaxi tributário que ainda não foi resolvido, porque alguns tribunais estão entendendo de uma forma e outros de outra. 3 tribunais no Brasil, Goiás, não vou lembrar os 3, mas Goiás eu sei que fiz, porque eu vi a decisão recente agora, está entendendo que não há obrigatoriedade na transferência de crédito, que eu particularmente acharia lindo, mas discordo tecnicamente falando, tá? Então, para quem quiser entender todo o histórico dessa brincadeira, lá em 2017 foi protocolada a DC 49 no Supremo Tribunal Federal, tá? Em 2021 veio uma decisão, foi oposto embargo de declaração pelo Estado do Rio Grande do Norte, né? O Toffoli e o Fachin pediram vistas, enfim, 2023, modulação de efeito, foi seguindo, segue o fio, pá. Hoje nós estamos em qual cenário, Antônio? Hoje a gente tem o convênio ICMS 109, 2024, que revogou aqui, ó, cadê ele? Danado, cadê, ó? Revogou o 178, né, que deu aquela confusão, teve 174, aí o Rio não, de forma expressa não recepcionou, então virou 178, enfim, e hoje nós temos aqui uma nota técnica número 62, que vai ao encontro da portaria 39, tá? A 08 foi revogada também pela 62, para regulamentar como o Estado de Mato Grosso entende que vão ocorrer as operações, tá? Importante relembrar que a Lei Candir foi alterada e é uma lei complementar que a gente não pode desprezar. Só para refrescar a memória, a Lei Complementar que traz regras gerais de ICMS, que é a Lei Complementar 87 de 96, foi alterada pela 204 e fala o seguinte: considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria do estabelecimento contribuinte. Não tem mais fato gerador. Se não tem mais fato gerador, não há que se falar em operação tributada nas transferências. O que a gente está discutindo é a forma de fazer a transferência do crédito. Se isso é um direito ou um dever do contribuinte. Mas isso não é fato gerador do ICMS. Mas os estados não iam ficar quietos, né? E aí surgiram várias dúvidas. Você está lá trabalhando, e agora, Fantônio? Como fica o ICMS? Nas transferências internas, nada mudou. Nas interestaduais, aí a gente tem que cumprir o convênio 109. Como é que vai funcionar os benefícios fiscais do ICMS? Eu vou te adiantar. Se não tem mais ICMS, não há que se falar em benefício fiscal. Não há fato gerador do ICMS. Então não há que se utilizar benefício fiscal em transferência de crédito. É vedado. Tá? Como ficam as operações de ST e de FAO? Igual era antigamente. Nada mudou para efeitos de cálculo. Por quê? Vocês vão ver que o convênio 109 obriga o destaque do crédito no campo ICMS, esse valor vai ser utilizado para deduzir como se fossem operações próprias na ST para frente, tá? E aqui temos algumas particularidades, cada estado tem a sua, como é que vai funcionar as operações em que houve a compra com diferimento ou com isenção do imposto, né? Então vou falar para vocês como é que fica com base no convênio 109. Ele traz uma expressão diferente no 178. Ele fala que o contribuinte tem o direito ao crédito. Direito ao crédito. Então ele tem direito ao crédito. Uma parte vai ser encargo do estado de origem
e a outra parte vai ser encargo do estado de destino, onde vai ocorrer a operação de venda ao consumidor final. Tá? Sobre ser obrigatório ou facultativo, para mim não há dúvida, tá? O Estado de Mato Grosso considera como obrigatória a transferência do crédito. O que é facultativo é a forma de cálculo. Você pode fazer transferindo o crédito ou pode optar por fazer uma operação tributada, destacando a alíquota interestadual, tá? De 12%. 12 ou 7, né, Fantônio? Saindo de Mato Grosso é só 12. Lembra? Somos estados pobres. Mas o agro é pobre, tá? E esse convênio ele ajustou uma pequena propriedade, alterando a base de cálculo. A base de cálculo que era feita com base nas últimas entradas, nas mais recentes, agora vai ser com base no valor médio do estoque, tá? Aí é mais difícil calcular, se dá mais trabalho. Por isso que a gente ganha bem. O tributarista tem que ser bem remunerado, tá? Então ele fala o seguinte, olha, na cláusula primeira, tá aqui, ó, é assegurado o direito à transferência de crédito. Eu entendo que se é um direito, ele deveria ser exercido da forma que eu entendesse mais vantajoso para a empresa. Ocorre que as empresas que têm algum benefício fiscal na ponta lá, onde está o destinatário, elas sempre vão brigar para não recolher esse ICMS, não destacar o ICMS, não transferir o ICMS, que ela não vai ser aproveitado lá, e isso fere a não cumulatividade. Mas isso é briga para o judiciário. Administrativamente, na Cefaz Mato Grosso, que é onde eu me proponho a falar neste momento, em Mato Grosso a regra é que a transferência ela é obrigatória. Obrigatória, tá? A unidade federada de origem fica obrigada a garantir, a absorver apenas a diferença positiva entre os créditos das operações. Então, a empresa comprou a mercadoria interna, 17%, mandou para fora do estado, vai mandar com 12%. Esses 5, Fantônio, esses 5 o estado de Mato Grosso absorve, o estado remetente. Os outros 12 ele transfere para o F de destino, tá bom? Essa é a regra. E como é que se faz essa apropriação do crédito? Direto pela FD. Estamos falando de empresa com regime de tributação normal, certo? O remetente registra débito na FD, o destinatário registra crédito e tá tudo certo. Débito e crédito se casando. Esse destaque, a informação do valor que está sendo repassado, ela vai ser colocada a cada remessa de mercadoria em transferência. Através de destaque, não existe um campo próprio para transferência. Então, continua se utilizando o destaque do campo ICMS. Erroneamente? Mas o documento fiscal não foi mudado, o XML é o mesmo. Então, lá onde está escrito destaque do ICMS, você vai preencher com o valor do crédito que está sendo transferido para o estado destinatário. A cada nota, sim, e depois a escritura na FD. Tá bom? O crédito a ser transferido fica limitado, né, ao percentual da alíquota interestadual, que é 12%, a não ser que seja importada, né, é 4%. E no cálculo do crédito a ser transferido, os percentuais que trata o caput deverão integrar o valor das mercadorias. Ou seja, ICMS por dentro, o que majora a base de cálculo. O valor da operação ele aumenta. Como é que eu coloco o ICMS por dentro, Antônio? Eu vou pegar o valor da operação, do produto, e dividir por 1 menos a alíquota, tá? Interna, porque esse crédito está sendo transferido. Então, nesse caso, eu tenho que incluir o ICMS por dentro da base de cálculo e destacar o crédito em cima dele. Ok? E a base de cálculo? Qual é a base de cálculo para eu achar esse crédito? Não é a base de cálculo do ICMS, é para eu achar o crédito a ser transferido. Mercadoria para revenda, valor médio das entradas em estoque. Se for uma mercadoria industrializada, fabricada, o custo de fabricação, mão de obra, insumo, material secundário e tal, aquele tudo, energia elétrica, tudo isso que a gente utiliza na indústria, tá? E se for produto agrícola, né, o semi-elaborado, custo de produção. Vai pegar, ratear os insumos, a compra de semente para sair soja, tá? Tudo isso lá de acordo com o livro de entrada do produtor rural. E sobre essa base de cálculo, aplica-se as alíquotas interestaduais, via de regra, aqui em Mato Grosso, 12%.
né? A entrada pode ser com 7 ou 12, mas a saída é sempre 12, quando se tratar de produtos nacionais. Se for produto importado, aí tem a regrinha dos 4%, a depender da lista da Camex. Beleza? Maravilha! Olha só o que gerou celeuma. Alternativamente, ou seja, a faculdade está aqui. A faculdade não é de você transferir ou não o crédito. A faculdade é de você transferir o crédito ou tratar como uma operação equiparada à ocorrência de fato tirador. Então, se você não quiser fazer todo esse cálculo aqui, você pode simplesmente fazer da forma tradicional e romântica como se fez até agora. Pegar o valor da operação, multiplicar pela alíquota interestadual e destacar como se fosse o ICMS normal de uma operação tributada. Tá bom? Não há problema. Então você pode optar em fazer transferência do crédito sobre a entrada, aí você tem que incluir o ICMS por dentro, o ICMS interno, 17 por dentro, e aplicar os 12 sobre a base de cálculo, ou você aplica direto 12 sobre o valor de venda. Qual o melhor, Fantônio? Depende. Tem que fazer conta de padeiros, rabiscar lá. Esse é o trabalho do contador, do consultor, do advogado. Fazer essa conta para saber se é mais vantajoso ele transferir como uma operação tributada ou transferir crédito de entrada. Tá bom? Ah, não sei fazer, Fantônio. Chama que a gente ajuda. Aí veio a nota técnica 62 para tentar, falar assim, ó, gente, aqui em Mato Grosso a regra é essa. A regra é essa. Ah, não gostei. Mas regra é regra. A gente vai ter que cumprir. Como nosso objetivo aqui é passar a informação correta, né, então você absorve aqui como funciona a regra do jogo. E se você entender que deve trabalhar de outra forma, aí sobre conta e risco seu, né? Conta e risco. Transferência de mercadoria recebida com diferimento. Se veio com diferimento, não teve destaque no ICMS. Mas eu vou fazer uma operação interna de transferência. Não destaca, não transfere nada, porque não encerrou o diferimento. Agora, nas operações interestaduais, a operação interestadual, lá de acordo com o artigo 580A do nosso regulamento, das disposições permanentes, ele fala que há interrupção do diferimento. Quem deu causa à interrupção do diferimento? O vendedor, né? Ele é obrigado a recolher o ICMS antes devido na cadeia, das operações antecedentes. Então, vai aplicar a alíquota interna por dentro do valor da nota fiscal. Beleza? Quebrei o diferimento, apurei o ICMS devido na operação antecedente, recolhi. O que você vai fazer? Se você pagou, você acredita na sua FD, se anula. Você vai pagar e vai acreditar, certo? Vai pagar e vai acreditar. Quando você transferir o crédito, vai debitar o débito com o crédito que você tem, ou seja, vai se anular. Então você paga efetivamente em efetivo, o pessoal da Argentina aí, né? Vai pagar em efetivo, vai creditar, depois debita na sua escrituração, esses lançamentos se anulam e quem está recebendo lá na ponta vai poder usar esse crédito, né, para compensar com as operações vindouras, certo? Ah, Fantônio, eu sou produtor rural, eu não tenho EFD. Como é que eu faço essa bagaça? Através do sistema PAC-RUC. Pedido de aproveitamento de crédito, registro de utilização do crédito, é um sistema específico da Secretaria de Fazenda aqui de Mato Grosso. Tá bom? Cálculo da ST, igualzinho você faz hoje em dia. Vai pegar o valor que está destacado. Independente de ser transferência de crédito ou operação equiparada tributada, pega o valor destacado e faz lá o cálculo normal, né? Valor de vendas, BMVA, vezes a alíquota interna, menos o ICMS destacado. Tranquilo? E nas transferências de mercadorias adquiridas com isenção. Isso aqui que foi que deu briga, deu pau. CRC entrou na briga e joga luva de boxe para lá, e Sescom para cá, e Fiente. Ou seja, gente, vamos partir da premissa básica aqui. Vamos parar de pensar só em tributação e vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Direito civil, direitos e obrigações. O Código Tributário fala, se não me engano, lá no artigo 110, que o direito tributário não pode alterar os conceitos do direito privado. Né? O direito público não pode interferir nos conceitos de direito privado. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Um iPhone. Sim, eu uso sem capa. Eu gosto do risco. É meu. Se eu comprar um novo iPhone para mim, não uso dois, né? Não tem necessidade. Eu vou dar isso aqui para minha filha. Vou dar para meu filho. Tá? Eu transferi o meu iPhone para eles.
que eu transferi meu iPhone para eles? Porque você é um bom pai, Fantônio. Não é isso, não é isso. Ninguém é bom ou melhor porque dá presentes caros, né? Eu transferi um iPhone para eles porque eu tenho um iPhone para transferir. Se por acaso o meu filho me pedisse um Samsung S230, eu não poderia transferir. Ah, Valdir, você não tem dinheiro para comprar um Samsung? Acho que tenho. Não sei quanto custa. Mas a gente junta um trocadinho aqui, um trocadinho, e acha que consigo comprar. Então, por que você não transfere o seu Samsung para eles? Porque eu não tenho um Samsung. Gente, a gente só pode dar o que a gente tem. A gente só pode dar o que a gente tem. Se a operação ela veio com isenção, não gerou crédito. Se eu vendo esse produto para fora, se eu transfiro ele para uma filial, como é que eu vou transferir o crédito se não existe crédito? Está na Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, 2 lá. Olha, operação de saída não tributada não gera crédito. Não gera crédito. Então eu não tenho crédito para transferir. Ah, mas é óbvio, Fantônio. Não pareceu óbvio para o fisco, não. A briga foi boa. Então, se você adquiriu um insumo isento, vai transferir o insumo. Qual crédito você vai transferir? Rosca, 0. Por quê? Porque você não tem crédito a ser transferido. Certo? Vamos lá. Assunto superado, ou não, né? Até a próxima atualização. Passar aqui as outras legislações. Decreto 762 de 2024 alterou a forma de correção dos tributos estaduais, que antes era pelo IGP, passou a ser pela Selic. Isso causou o quê? Uma redução dos encargos moratórios. Todos os créditos tributários ainda em trânsito, sem ter transitado em julgado, tanto no âmbito administrativo como na PGE, na execução fiscal, devem ser atualizados de ofício, tá, pelo governo, para chegar ao percentual de redução. Então, se você tem algum processo em andamento, e esse processo é do montante de 1 milhão, considerando os encargos, né, verifique se o valor já foi corrigido. Se não for, peticiona. Tá? Isso se aplica a todos os processos, a todos os créditos tributários que ainda não transitaram em julgado. Isso dá uma redução boa. Então, você, advogado que fez contrato no êxito, e o crédito era de 1 milhão, já passou por 800 mil. Já ganhou em cima de 200 aí, ó. Beleza? Exportação. O decreto 770 criou uma obrigatoriedade, sob pena da Secretaria de Fazenda descredenciar você e cobrar como se fosse uma operação tributada. A gente sabe que a exportação ela é imune, né? Mas tem que preencher os requisitos regulamentares aqui. Eu discordo, Fantônio, discordo, tá? Que perca a imunidade pelo fato de não cumprir a obrigação acessória, porém, a posição da Cefaz é essa, tá? Eu tive várias brigas quando eu saí. Eu fui gerente de comércio exterior da Cefaz, trabalhei por 3 anos, construí modelos de tributação, de auditoria, tá? Mas hoje o entendimento que vigora lá dentro é que se você descumprir obrigação acessória, perde o direito à imunidade. Cara, não existe, porque imunidade não tem fato gerador, mas não estou aqui para brigar agora por isso não. Já fiz vários recursos quando saí da Cefaz e ganhei todos que tratavam desse tema. Tá? Ah, exportou depois do prazo, mas exportou. Então cabe multa, mas não cabe cobrança de ICMS, porque não houve fato gerador. Mas enfim, para chopp mais tarde, né? Gente, fez operação de exportação indireta. O que é aquela exportação indireta? CFOP 6501, 6502, ou seja, remessa com fim específico de exportação, tá? Na notinha que você recebeu no produtor rural, trade, quando você mandou lá para exportação, referencia ela lá, olha só. O envio da remessa para formação de lote, 6504, 6505, na verdade 65, né? 05. Ou é 6502, que é revenda, ou 6505, formação de lote recebida de terceiros. Referencia as notas de aquisição, tá? Que você recebeu do produtor rural. Para quê? Para que ele tenha lastro a cadeia do início ao fim. Porque toda a cadeia de exportação é desonerada, desde que ela tenha um lastro. Tá bom? Os procedimentos a serem observados. Aí, outro decreto, tá? Ainda tratando de exportação, agora é o 948 e a portaria 163. Quando se tratar de autorregularização. O que é autorregularização? É uma denúncia espontânea que foi criada
pela Cefaz Mato Grosso, que permite que mesmo você sendo fiscalizado, mesmo recebendo uma intimação, você use o Instituto da Denúncia Espontânea. Olha só, ficha, aconteceu um problema aqui. A mercadoria que eu mandei para exportar deu diferença lá, quantitativa. Porra, teve uma perda, um furto no meio do caminho, perdi uma parte dela, apodreceu, tá, o caminhão virou, enfim. Não vai ser exportado aquilo que eu mandei para exportação. Tá bom? Chegou no porto, existe um classificador, né? Que trabalha a carga do importador. Normalmente nossa soja aqui de Mato Grosso vai lá para a China, para a Noruega. A casca da soja vira comida de bacalhau. É uma maravilha. Chegou lá o classificador, olhou, olha, essa soja não está no padrão de exportação, tem que ter uma umidade tal, uma cor ali bonitinha, enfim. Tô recusando. Porra, cara, o que tem que fazer? Devolver essa mercadoria. Ou seja, a exportação não vai se efetivar. Ou, chegou no porto, tô com essa soja vendida a R$200 a saca, pô, o camarada tá desesperado do lado, falou assim, eu te dou R$300 a saca, filho, eu vendo pra você agora. E aí, ao invés de eu mandar para exportação, cancelo aquela operação, eu vou ver qual é o procedimento aqui, vou te falar, e faço uma nova nota de venda no mercado interno. Ou seja, houve uma reintrodução. Essa operação passa a ser tributada. E nesses casos, como saiu a soja de Mato Grosso sem destaque no imposto, por se tratar de uma operação com fim específico de exportação, uma remessa com fim específico, né? Você é obrigado a se autorregularizar, a recolher voluntariamente o imposto, antes que o fisco faça por você, porque ele vai fazer sem dó. Então, nesse caso, qual o procedimento? No caso do inciso 1 e 2 aqui, ó. Caso da mercadoria que aconteceu um sinistro, um furto, um roubo. Você vai emitir uma nota fiscal com CFOP 5927, se não me engano é baixa por perda, né? E vai destacar o imposto, ó. Vai pegar a base de cálculo, a diferença, a quantidade, qual o volume de soja que foi? 50 toneladas, Fantoni. 500 toneladas. Vai multiplicar o volume pelo valor da saída mais recente. Qual é o preço do quilo da soja aqui na última nota? E vai achar uma base de cálculo. R$1.000. Vai aplicar a alíquota? Qual a alíquota, Fantoni? Depende. Se esse sinistro ocorreu dentro do estado de Mato Grosso, não teve saída do estado. 17%. A mercadoria saiu do estado e teve um sinistro lá em São Paulo, quase chegando no Porto de Santos. A mercadoria saiu? Saiu 12%. Depende da operação, tá bom? Se tem registro de passagem, que a mercadoria saiu do estado, 12%. Se não tem registro de passagem, que é aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem postos fiscais de fronteira que bipam a nota, né? Aquele código de barra. Então vai destacar esse ICMS, né? Vai recolher isso na FD, vai destacar, vai escrito na FD como débito, e vai referenciar essa nova nota fiscal de 5927 com as notas onde houver diferença do estoque, as notas que foram remetidas para exportação e a mercadoria não vai chegar ao seu destino final. Basicamente aquelas notas de 6502, 6505, tá bom? Maravilha. Se houver o procedimento do inciso 3, devolução física, registra na EFD a devolução, né, dá uma entrada dela. O retorno tem que ser físico, ou seja, a mercadoria tem que retornar ao estado de Mato Grosso. Não se aceita devolução simbólica para desfazimento na operação de exportação. Mato Grosso não aceita, tá? E desde que esse procedimento seja dentro do prazo de exportação, que é de 180 dias, a contar da emissão da primeira nota com fim específico para o exterior. Beleza? Tranquilo. E no caso da reintrodução no mercado interno, aí você pode fazer uma nota de retorno simbólico vinculada a uma nota de venda. Aí você vai fazer uma 6102, né? Referenciando as duas, registra na FD, né? E paga o ICMS. E olha só a diferença, cuidado para não tomar multa, hein? Cuidado. Inclusive o ICMS sobre o frete. Porque quando você saiu com essa mercadoria de Mato Grosso para outro estado, o frete ele é suspenso. Por quê? Fim específico de exportação. A partir do momento que essa mercadoria não foi exportada, você também perde a suspensão do frete. Então paga ICMS sobre a mercadoria e sobre o frete, tá? E aí tem aqui
um memento aqui para você fazer o registro na EFD. Você vai lá no registro S111, vai registrar esse valor do ICMS débito especial no código 05500, tá? No E16, um registro para cada período que não houve exportação, cada fato gerador, né? E no E13, a chave das notas que foram remetidas para exportação e não foram exportadas. Então, sem mistério, vai lá na FD, preenche bonitinho. A Secretaria de Fazenda vai entender que a sua operação ela foi uma reintrodução do mercado interno, que você recolheu o ICMS devido, não vai te cobrar nada além disso. Tranquilo? Senhores, bares e restaurantes. Bares e restaurantes, eles gozam de um regime simplificado de tributação que cobra, né, que você recolhe 2% sobre a receita bruta da venda de alimentos e bebidas. Então, o que houve aqui? A Portaria 216, ela trouxe novos quinais que podem fazer parte e usufruir deste benefício. Tá aqui os quinais 5620, barra 01, 2, 3 e 4. Tá aqui, ó, o que significa cada um deles, tá? Eles podem ser enquadrados neste regime especial, desde que não seja optante do Simples Nacional, faça um requerimento expresso via e-process, né? Esteja com a sua CND em dia, regularidade fiscal, e tem uma obrigação acessória de mensalmente declarar na FD o valor do montante da renúncia de receita que o Estado está fazendo, ou seja, qual o valor do benefício que ele está usufruindo. Então, são regras para enquadramento e manutenção desse regime simplificado aí, que é um regime especial, previsto lá no anexo 18 do regulamento do ICMS, tá? Então, o que houve de novo aqui? Qual a novidade? A inclusão de alguns quinais, desses 4 aqui, que podem sim fazer parte do regime simplificado. Beleza? Tá tranquilo, gente? Eu tô falando um pouco mais rápido porque para mim é atualização. Você já entende o ICMS, você já curte o ICMS, você já está apaixonado pelo ICMS e eu tô só pontuando algumas atualizações, tá? Olha, se você tiver alguma dúvida, a gente sempre está à disposição. Pode mandar mensagem no Instagram, pode contactar o pessoal da NET, tá? A gente está aí para ajudar vocês no que a gente puder para sanar as dúvidas, porque o ICMS é um imposto charmoso, o mais charmoso do Brasil, mas a gente sabe que ele tem suas nuances aí, suas complicações. Então vamos descomplicar. Final do ano passado foi publicada uma lei complementar 798, tá? Que ela alterou a lei do ICMS, a lei do ITCD, a lei do FETAB, tá? Trouxe diversas atualizações. Alterou até a taxa do Detran, meu irmão. Alterou tudo, tá? Então fez alguns ajustes na legislação. Para mim, a alteração mais importante, assim, a legislação que trouxe mais alterações foi essa lei complementar 798. Então recomendo que você que atua em Mato Grosso pegue essa lei e dê uma destrinchada nela. Eu tenho até um post no meu Instagram aí com as principais alterações que ela fez. O que eu trago de relevante para vocês? Revogação do FETAB para energia elétrica e gás natural. Então não há mais contribuição na transação com essas duas commodities aí, tá? Redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas com material de construção. Reduziu a carga tributária a 3% para alguns produtos, como telha e tal, e 7% para outros produtos. Isso aqui, gente, com base ainda naquela brincadeira nossa, que teve origem, vamos lá, Lei Complementar 160 de 2017, né? Que ampliou os benefícios fiscais e depois foi regulamentada pelo Convênio 190, certo? De 2017. Então, o que ele fala? Que os benefícios fiscais de uma região, eles podem ser copiados para evitar a concorrência desleal. Então, esse benefício aqui, ele era do estado de Goiás. O que o Mato Grosso fez? Incorporou ao nosso ordenamento jurídico, também aplicando esse benefício para os materiais de construção. Então, a carga tributária, mesmo nas operações internas, ela pode chegar a 3% ou a 7%, a depender do LCM do produto. Tá bom? E Mato Grosso também aproveitou para dar o quê? Um grauzinho, R$1 ali de aumento no benefício fiscal. O principal benefício fiscal do nosso estado, o PRODEIC, né, o Programa de Desenvolvimento de Indústria e Comércio, que ele oferece nas operações internas uma redução de base de cálculo e nas operações interestaduais o crédito outorgado. Tá? Então ele tinha um limite de 85% nas operações internas e 90% nas interestaduais, ele aumentou o limite
para 90% das operações internas e 95% de renunciar nas operações interestaduais. Então, quem tem o Prodeic aqui, você, indústria de Mato Grosso, está pagando mais tributo do que deve, hein? Vamos enquadrar no Prodeic. Ah, eu não sei como é que faz, chama o pai. Não tenta fazer sem ajuda do profissional, não. A hora de economizar tributo é agora. 2032 a 31 de dezembro acabou o ICMS. Então, hora de usufruir do benefício fiscal é agora. Como eu tinha prometido, não me contentei em falar só de ICMS. Acho que tem algumas informações de caráter geral que são importantes para você, né? Nosso IPVA de Mato Grosso trouxe datas de vencimento diferentes do que foi no ano passado. Então, esse ano 2025, você que tem um veículo emplacado em Mato Grosso, tá? O vencimento vai ser para as placas final 1, 2, 3, 4 em março, né? 5, 6, 7 em abril, 8, 9, 0 em maio. Pode ser pago em cota única, com desconto de 5% até o dia 10 e 3% até o dia 20 ou 30, enfim. Pagando em cota única tem desconto. Se você não tiver cascalho suficiente para isso, você pode parcelar em 8 vezes sem juros. Melhor que Casa Bahia, né? Mas cuidado, eu vou fazer um alerta aqui. Você que é de Mato Grosso, tem o aplicativo Nota MT, você que coloca o CPF nas notas fiscais quando compra mercadoria aqui no Varejão Mato Grossense, você olha no seu aplicativo lá que você pode ter um desconto de até R$700 no seu IPVA. Como é que eu vejo isso? Baixa o aplicativo Nota MT e vê lá se você tem desconto pelas notas fiscais que você já pediu, tá bom? Então, não vá desprezar o seu desconto. A 700 pila, dá para pagar um vinho pro professor Fantoni. Opa, não falei isso, tá? Mas aceito. Tranquilo, gente? IPVA, então, bola morta, importante a gente estar atento. E o ITCD, que teve uma alteração importantíssima para a galera que atua com planejamento acessório, tá? As famosas holdings, planejamento acessório e proteção patrimonial. A gente sabe que isso existe aí, uma guerra fiscal imensa. O estado do Amazonas coloca a alíquota 2%. Aqui em Mato Grosso, a alíquota já é progressiva, né? A gente tem aqui os dispositivos da emenda constitucional 132 da reforma, dizendo que as alíquotas têm que ser progressivas. Mato Grosso já varia de 0 a 8, né? 0 a 8%. A alíquota máxima estabelecida pelo Senado ainda é de 8, vai aumentar, mas ainda é de 8. E a gente tem transitando lá o PLP 108, uma lei regulamentadora da reforma tributária, que está trazendo várias alterações do TCMD, justamente para tentar controlar aí a chamada farra das holds, né? Eu particularmente não gosto desse nome, porque acho que a hold é uma excelente ferramenta de planejamento acessório. Então, muitos estados, como é que funciona a hold? Você abre uma empresa, um CNPJ, com KNAI específico, integraliza o seu patrimônio da pessoa física como capital social na pessoa jurídica. Isso vira cotas da sociedade e você depois transmite as cotas aos descendentes, normalmente, para fugir do inventário e ter um custo tributário menor. Isso de maneira bem genérica, tá, gente? De maneira genérica. A hold é muito mais que isso. O que acontece? Muitas secretarias de fazenda estavam reavaliando o valor das cotas. Olha, você tem um imóvel que você integralizou por 1 milhão, que é o valor que está no teu IR, custo histórico. Porque o IR não deixa você atualizar, né? A não ser que tenha uma justificativa. Só que hoje teu imóvel vale 5 milhões. Então o valor nominal da tua cota não é R$1, é 5. E aí a Secretaria de Fazenda lançava de ofício essa diferença. Gente, em Mato Grosso, a Lei Complementar 798, que eu falei para vocês agora, ela alterou o artigo 17 da Lei 7820. 7820? Rapaz, acho que 7820. A Lei do TCD em Mato Grosso de 2000. Eu vou até consultar aqui para não falar besteira. Lei, vou buscar os universitários, a Lei ITCD Mato Grosso. 7850, desculpa. A Lei 7850. Foi o que eu falei, 7850 de 2020, de 2002. A lei que trata do ITCD no estado de Mato Grosso. Então, gente, ela alterou o artigo 17 para falar o seguinte, ó, de forma expressa. Olha só o que ela fala. No caso de ações não negociadas em bolsas, cotas, olha aí, cota, o valor patrimonial da ação será obtido no balanço patrimonial e da respectiva declaração de imposto de renda. Ou seja,
no balanço patrimonial da empresa, aquele imóvel foi integralizado pelo custo histórico, que é o valor declarado no IR, relativo ao período da apuração do ano mais próximo, ou seja, do último IR. Ou seja, Mato Grosso, em tese, não permite reavaliação da cota se tiver lá claro e cristalino. Aí ele fala, olha, as sociedades controladas ou subsidiárias, hipótese equiparável de TCMD, deverá ser somado na base de cálculo o valor do patrimônio contábil, sendo exclusivamente nessas hipóteses facultado ao fisco o levantamento de bens, direito e obrigação. Então, no caso de sociedades, uma holding controladora de outra, aí sim eu posso fazer o patrimônio contábil dela, que aí eu vou ver quais são os bens, obrigações, direitos que ela teria na contabilidade. Você gostaria os bens e direitos, né, deduzidos as obrigações. Mais uma holding simples, uma holding patrimonial, também chamada holding familiar, as cotas devem ser avaliadas para feito do cálculo do TCD pelo seu custo histórico, o valor que está no imposto de renda. Tá? Novíssimo, final do ano passado foi publicada essa lei. Tranquilo? No mais, tivemos a prorrogação de vários benefícios fiscais, derivado de vários convênios ICMS aí, então vale a pena. Esse 52,91 é aqueles máquinas e implementos agrícolas, né? Então tem vários benefícios que iam vencer no final de 2024 e foram postergados. Interessante ver se aplica a você algum desses casos aí, tá bom? E trouxe, mas não vou comentar aqui porque está fora do escopo, mas trouxe só para título de curiosidade e para incrementar um pouco o seu conhecimento e despertar sua curiosidade, algumas soluções de consulta que eu achei interessante, que foram publicadas em 2024, né? No caso da reorganização societária, a nova empresa, derivada de fusão, cisão, incorporação, ela não precisa formalizar mudança em benefício fiscal, crédito otorgado. Se houve uma transformação societária, uma reorganização, o novo produto da reorganização goza dos mesmos benefícios que as empresas antigas tinham, tá? Informação 06 de 2024. Consumo de combustível por empresa em outro estado não tem de FAO, desde que o consumo seja imediato. Aqui, ó, tem 3 requisitos. A ausência de remessa, consumo imediato e a operação seja tratada como uma alíquota interna no estado onde está sendo prestado aí, vendido o combustível. Também muita gente tem dúvida. Se eu comprar um pneu para transportadora, tem de FAO? Tá? Não tem se o consumo for imediato. Tá? Não pode ter remessa. Renúncia de créditos por ocasião do diferimento. Diferimento não gera crédito, mas no caso de uma devolução de venda, aí não se trata do diferimento. Aí sim tem que ser apropriado o crédito para quem está recebendo a mercadoria, porque se trata de uma questão de anulação, né? Uma meta de partida dobrada contábil. Estou falando rápido que eu só estou falando, tá? Isso aqui é um grande benefício para quem atua com ST no estado de Mato Grosso. Se você credencia, os atacadistas, né? Faz o credenciamento para ser substituto tributário interno de Mato Grosso, a MVA, prevista lá na portaria 195, ela é reduzida em 50%. E a MVA é reduzida em 50%, desde que você tenha optado pelo ROST, que é aquele regime que encerra a cadeia de tributação. Bom, no mais, gente, acho que é isso aí. Vou deixar aqui para vocês, né, os nossos contatos. Esse QR Code tem meu Instagram, meus contatos. Você pode entrar em contato. Se tiver qualquer dúvida, vai ser um prazer ajudar vocês. É sempre um prazer falar de CMS. Agradeço o convite aí pela professora Grazi, pelo pessoal do NET Fiscal. Estou sempre à disposição para ajudar e contribuir no que for necessário, né? Viram só? Nem doeu. ICMS nem dói. Então, fico por aqui. Agradeço o carinho. Segue lá, manda as dúvidas, estou à disposição. Fiquem com Deus, bons estudos. E qualquer dúvida é só chamar. Um excelente ano para todos nós.